Então hoje eu estou aqui para falar novamente de um tema que foi o tema de vários outros vídeos que a gente falou, mas que sempre o pessoal gosta desse tema, então por isso eu vou um pouco mais a fundo aqui nesse vídeo. É sobre planejamento e programação. Muitas vezes as pessoas chamam na mesma nomenclatura, eu sempre falo, né? Não se preocupe com a nomenclatura em si, mas com o conceito que eu vou passar, tá? Eu, particularmente, chamo diferente de planejamento e programação, são coisas bem distintas uma da outra. Planejar está ligado a falar como fazer, enquanto programar é quando fazer. Então, como é que é isso, né? Primeiro, vamos entender, né, a rotina de planejamento, programação e controle da manutenção. Uma ordem de serviço ela é aberta a partir de uma solicitação de serviço ou de um plano de manutenção que é aberto automaticamente no sistema, ou vinda de uma inspeção, de uma preditiva que detectou uma falha, então é aberta uma ordem de serviço. Enfim, nós temos várias ordens de serviço que compõem a carteira de serviços ali. Todo o conjunto daquelas ordens eu chamo de carteira de serviços. Dentro da carteira de serviços, o planejador, então por isso que muitas vezes, principalmente num planejamento maior, que tem mais pessoas, numa empresa maior, eu separo duas pessoas diferentes, uma para planejar, outra para programar. E eu vou explicar o porquê. O planejamento, então, vem o planejador, vai pegar cada uma das ordens de serviço ali da carteira de serviços e vai começar a planejar, e vai começar a prover recursos para que essa ordem de serviço seja executada. Então, quais são esses recursos? Materiais, serviços, ferramentas, recursos em geral, pode ser um andaime, pode ser um guindaste, pode ser, enfim, tudo isso ele vai prever. Então, primeiro, qual que é a rotina do planejador? Se o planejador for dedicado somente ao planejamento, ele passa o tempo inteiro abrindo a ordem de serviço que já está aberta, ele abre ela para editar a ordem de serviço, vê o que precisa ser feito, imagina os recursos que vai precisar e começa a correr atrás desses recursos. Algumas vezes o inspetor ele já traz uma informação um pouco mais pronta para que ele possa correr atrás desse recurso. Mas vamos lá, materiais, por exemplo. Materiais ele pode ter no estoque, então para isso ele vai ter que consultar no sistema ou pode ir lá no estoque para poder ver se esse material tem no estoque ou não tem no estoque, que vai precisar ali. Tendo no estoque, ele vai requisitar na ordem de serviço, vai deixar tudo pronto. Ele pode ser que ele precisa de compra de materiais. Nessa compra de materiais, já é algo que pode ser bastante dinâmico. Também pode ser que seja simples. Vamos lá, ele precisa comprar um rolamento que não é de estoque, ele foi lá já no histórico, no sistema e já viu que já houve essa compra antes, ele passa para o setor de suprimentos que vai comprar esse rolamento, ótimo. Agora ele pode ter que ter uma peça que ele ainda não sabe qual que é, ter que ir no desenho do equipamento, no arquivo técnico, consultar esse desenho, identificar qual material, qual peça que é, identificar se existe no mercado essa peça. Às vezes se trata de um equipamento importado que essa peça não tem, então talvez ele vai ter que nacionalizar essa peça. Enfim, aí já pode ser que entre em serviços também. Então serviços aqui pode ser interno ou externo, né? Ele precisar de um serviço interno, ou seja, ele precisar de uma pessoa, de uma empresa vir dentro da empresa para prestar um serviço, seja por exemplo, um complemento de mão de obra mecânica ou elétrica, seja uma prestação de serviço de uma análise de vibração, por exemplo, enfim. Ou então um serviço externo, por exemplo, a fabricação de um determinado componente ou a reforma de um determinado componente. E aí como é que começa a ficar cada vez mais dinâmico essa função que eu acredito que dentro de toda a rotina de manutenção, a função mais dinâmica é justamente a função do planejamento, do planejador em si, dessa provisão de recurso. Por exemplo, ele pode ser que tenha uma peça que foi trocada e ela vai para a reforma, então ele tem que ir na oficina, ver a peça, ver se ela está em boas condições para ir para uma reforma, passar para os suprimentos, tirar a nota de saída dessa peça, enfim. Tem uma série de coisas que se torna dinâmico essa atividade do planejador. Ferramentas. Quais ferramentas vão ser utilizadas? Por exemplo, aqui vai ter que ser torqueado todos os parafusos. Para isso eu preciso alugar
um torquímetro, no caso, vai ser, por exemplo, uma porca hidráulica para torquear esses parafusos, então tem que alugar esse tipo de ferramenta. Enfim, então tem todo esse contexto, né? Recursos, a gente pode falar de um guindaste, de um andaime. Para ter um andaime eu preciso de uma ART, de um projeto do andaime, enfim. Então tem todo o recurso em si, às vezes não é só a solução. A gente vem com todo o guindaste, por exemplo, tem que ter um plano de rig. Então tudo isso tem que ser visto pelo planejador e o planejador, de preferência, tem que ser uma pessoa muito experiente, porque dentro da sala ele está imaginando tudo que precisa ser feito naquela ordem de serviço para poder prover esses recursos, né? Então é dinâmico por tudo isso, por todas as atividades que compõem, não é simplesmente ir lá na carteira de serviço, eu abro aquela ordem ali que já foi aberta anteriormente, abro no sentido de editar a ordem para eu ver os dados. Tudo bem, requisitei esse material, pronto, está planejado. Várias ordens vão ser assim, mas várias ordens não, vão precisar de de pensar bastante de muitos outros recursos, né? O fato é que, quando eu tenho uma carteira de serviços e eu tenho inúmeras ordens, e quando são inúmeras ordens, muitas vezes são mais de 1000 ordens de serviço, né? A importância de colocar aquela prioridade da ordem de serviço, baixa, média ou alta, bem feita para o planejador ir primeiro nas altas, depois nas médias, enfim. E aí ele conseguir fazer com que ele planeje essas ordens. Quando ele está planejando todas essas ordens, quando ele está provendo recurso para cada uma dessas ordens, ele não está preocupado no programar, no colocar essa ordem numa linha de tempo. Programar, então, é o quando fazer. A confecção do cronograma, né? Muitas vezes cronograma semanal ali, que estão todas as ordens de serviço para serem executadas numa semana, de segunda a sexta, por exemplo. Quando o planejador ele não está preocupado em programar, ele não é tendencioso em planejar só aquela ordem que ele precisa realizar. E quando se trata da mesma pessoa, muitas vezes ele tende a planejar só aquilo que ele já está indo programar. Ou seja, ele não abre muitas possibilidades para programação. Ele só abre aquelas ordens que vão ser programadas. Então acaba que ele não forma um funil, ele faz com que essa demanda aqui de programação, ou seja, o número de ordens de serviço que eu preciso para programar, para encher a programação de segunda a sexta, seja idêntico ao planejamento. Isso é ruim por vários motivos. Um deles é o seguinte: isso é dinâmico, né? A programação é dinâmica. Ela pode alterar no meio da semana por uma questão de mercado, de produção, enfim. Se você não tem várias ordens planejadas previamente, você não consegue ter muita essa flexibilidade, acabar perdendo tempo de mão de obra que poderia estar executando alguma coisa, mas porque você não tem essa OS planejada. Outra coisa que eu já falei em alguns outros vídeos, ordem de serviço por oportunidade. O que seria isso? Parou um determinado equipamento inesperado por corretivo, enfim. Eu aproveito essa parada desse equipamento para fazer outras preventivas que estão ligadas a esse equipamento ou a equipamentos em torno dele, né, os periféricos desse equipamento. Isso a gente não consegue fazer se a gente não tem várias ordens já planejadas, previamente planejadas, né? Então, por isso é importante, muito importante sim, distinguir bem que o planejamento, eu não estou preocupado inicialmente no que vai ser programado. Eu estou preocupado sim em planejar o maior número de ordens de serviço, em dar vazão, em prover recursos para o maior número de ordens de serviço, que aí sim me abre uma possibilidade de eu programar muito mais ordens aqui, de eu ter essa flexibilidade aí. Aliás, a programação é quase que um quebra-cabeças, né? A gente vai ter a mão de obra que a gente tem disponível, né? As pessoas que estão ali para executar os serviços, e tem os dias. Então eu vou encaixando as ordens de serviço para essas pessoas em cada um dos dias. Então acaba que quanto mais ordens eu tiver para poder fazer isso, mais fácil eu vou fazer isso também, né? E com maior qualidade. Então programar está ligado ao cronograma, que eu vou falar quem vai executar uma determinada ordem de serviço, qual o dia e hora que eu vou executar essa determinada ordem de serviço. Já ter previamente combinado uma parada da produção, né? Uma parada programada da produção. Então eu já tenho tudo
ó, tal dia, tal hora, a produção de tal linha ali, de tal processo produtivo vai parar para poder fazer essa manutenção, né? E aí eu já vou saber quem que vai executar, quais ordens de serviço essa pessoa vai executar, em qual equipamento, previamente e tal. Lá vai precisar de bloqueio elétrico, vai precisar de bloqueio mecânico. Então, tudo isso vai estar composto no cronograma para a gente poder executar toda essa rotina. Então, basicamente, quando a gente fala na rotina em si, do planejamento, programação e controle da manutenção, está muito ligado a essas duas funções, ao planejamento e à programação. É claro que depois as ordens retornam, vai fechar essas ordens de serviço justamente para gerar todos os dados e com isso gerar os indicadores, então não para por aí. Mas quando a gente chama as funções chaves do planejamento em si, daquele subsetor ali da manutenção, que é o planejamento, que é chamado PCM também, é principalmente isso, é o planejamento e programação. E por que isso daqui é o cérebro e o coração da manutenção? Porque é o seguinte, para a gente trabalhar preventivamente, a gente precisa, primeiro, identificar as falhas, prover os recursos para fazer com que essa falha seja sanada, né, para que não haja falha, na verdade, né, atuar antes, atuar preventivamente, e com isso, se a gente não tem muito redondo o planejamento e a programação, a falha vai ser identificada e não vai ser feito nada com ela. A gente gastou energia em identificar uma falha e a falha vai acontecer depois se isso daqui não for muito bem redondo. A gente não vai conseguir aproveitar toda a mão de obra se a programação também não for muito bem redondinha ali, passo a passo, com a programação, com o cronograma semanal muito bem feito, muito bem estruturado ali, todas as horas bem preenchidas em cada uma dos executantes, enfim. Então, o planejamento e programação, ele consegue fazer com que toda a engrenagem gire bem. Ela traz as necessidades vindo dos equipamentos, ou seja, os equipamentos estão mostrando de alguma forma que há necessidade de atuar neles, então toda essa necessidade trazida da área pelos inspetores, preditiva, solicitação de serviço, tudo, vem para essas duas funções e elas dão vazão fazendo com que isso seja organizado, seja uma execução organizada e consiga não parar a produção por corretiva, e sim por preventiva, uma parada programada, e fazer com que essa rotina gire. Então isso daqui é semanal, tá? Semanalmente essa rotina tá girando o tempo inteiro. O planejamento, eu não digo muito semanal, porque é o tempo inteiro planejando ordem de serviço, mas a programação sim é uma rotina semanal, né? Ela inicia a semana fazendo todo o cronograma que vai ser executado na próxima semana. E na próxima semana ele faz a mesma coisa para outra semana e assim por diante. Então o planejamento começa a arredondar, começa a rolar a bola para o programador chutar para o gol aí, vamos falar assim, conseguir ter um cronograma semanal pronto para executar na próxima semana, né? Muitas vezes pode ser um cronograma de 15 dias, enfim. Eu gosto sempre de trabalhar num horizonte semanal, é um horizonte que não é muito longo nem muito curto. Se a gente faz um horizonte muito longo, a gente pode ter muito retrabalho nisso, né? Pode fazer, por exemplo, eu fiz um cronograma inteiro para a semana que vem e outro para outra semana. E nesse decorrer de tempo, o da outra semana sofreu muita alteração. Então eu tenho que refazer o que já foi feito, né? Então eu gosto de trabalhar no horizonte semanal. A não ser que seja uma grande parada, né? Uma grande parada, que a gente chama grande parada, são paradas maiores, que tem uma parada de produção mesmo por dias aí, de repente 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. E aí sim é um acompanhamento de um cronograma que tende a ser muito maior, tende a ter dobrar, triplicar o número de mão de obra ali, de contratação de serviço para aproveitar aquela parada, enfim. Aí é um outro conceito, uma outra forma de pensar, de fazer esse cronograma, tudo. Está muito mais relacionado a uma gestão de um projeto, quase que um projeto em si, do que uma gestão de manutenção que roda numa rotina semanal, né? Então é isso, com isso, mais uma vez, falando do tema planejamento versus programação, espero ter ficado mais claro aí essas funções e aberto os olhos e a possibilidade para tornar essa gestão de manutenção cada vez melhor. Um abraço, sucesso!